Anete Guimarães. Antes de a Anete começar a falar, nós vamos fazer o seguinte esquema, né? A gente vai fazer conferência até umas 11h15, 11h30. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, a nossa equipe vai lá, entrega um papel, e depois a pergunta vai ser encaminhada, tá ok? Lembrarmos também que os DVDs estão lá embaixo e os livros também. CDs, né? DVDs. Bom dia para todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Para falarmos de emoções, principalmente nas relações familiares, é importante a gente reconhecer de onde as coisas vêm, porque nós só podemos mudar aquilo que reconhecemos ter. A década de 90 foi considerada a década do cérebro. Todos os sistemas orgânicos, como os conhecemos, já estavam desvendados, inclusive a genética, através do projeto Genoma. Porém, o cérebro continuava um grande mistério. Porque enquanto os outros sistemas podiam ser estudados através da anatomia comparada, o cérebro humano é incomparável. O nosso primo mais próximo, o orangotango, tem tantas e tais significativas diferenças que é irrelevante o estudo da sua anatomia. Mas para estudar o cérebro sem matar o paciente, nós não tínhamos como fazer. Por conta disso, somente na década de 90, os Estados Unidos da América resolveu investir a maior parte dos seus recursos governamentais na pesquisa do cérebro humano. Era, podemos dizer, a última fronteira, ainda estamos nela. E a partir desses investimentos, surgiram o que nós chamamos métodos não invasivos, uma série de formas de pesquisar sem que fosse necessário uma cirurgia ou atingir o paciente. Então surgiram a ressonância magnética, a tomografia, os eletroencefalogramas de precisão, e somando tudo nós temos hoje o scanner cerebral, que permite analisar o cérebro em funcionamento, tanto em nível metabólico, como elétrico, como químico, e com isso nós podemos ver em qual área do cérebro está tendo atividade no momento em que realizamos um trabalho, um pensamento, um sentimento, etc. Por conta disso, começou-se então um intenso mapeamento do cérebro. Muitas das coisas que acreditávamos foram confirmadas. As principais áreas, visão, audição, tato, os sentidos. A área da memória ficou circunscrita, ficou conhecida, o hipocampo já imaginava, mas se confirmou. O lobo frontal, que é a área cognitiva. Então, as principais funções foram confirmadas. Porém, alguns mistérios começaram a se multiplicar. Depois que se encerrou a década de 90, com grande sucesso, várias perguntas surgiram. Apesar de a gente identificar a área correspondente, não sabemos exatamente como as memórias se formam. E, mais intensamente, como os sentimentos e as emoções se desenvolvem. Sabemos o que eles fazem, mas não como acontecem. Mas algumas informações muito interessantes começaram a surgir. Durante muito tempo, nós acreditamos que as informações no cérebro se davam através de vias elétricas. Depois de muito pesquisar, chegou-se à conclusão que não era bem assim. As informações concretas, objetivas, se movimentam no cérebro através da eletricidade, dos pulsos e impulsos nervosos. Porém, as emoções e os sentimentos são de natureza química. Como podemos ver isso? Imagine um carro vermelho, de roda de liga leve, motor de 1.8 e por aí vai. E a gente vê, todas as informações que a gente vê sobre o carro são pulsos elétricos no cérebro. São eletricidade. E aí você pergunta, e aí, gostou do carro? Gostei, mas eu prefiro azul. Isso já não é mais eletricidade. Essa preferência, essa escolha, essa apreciação são de natureza química. E como é que funciona? Enquanto os estímulos são conduzidos pelo cérebro com a eletricidade,
nas sinapses nervosas, já identificaram atualmente 72 substâncias, chamadas neurotransmissores. Sabemos mais ou menos o significado de 11, temos certeza de 7, mas só temos tratamento para 3. E essa química é que representam as nossas emoções e sentimentos. Então, no momento em que o impulso nervoso atravessa para outro neurônio, essa química é que determina essas nuances da nossa mente. O que é uma coisa bastante complicada. Desses 3 que nós conhecemos, já dá para a gente ter uma ideia do significado. Esses 3 são a noradrenalina, dopamina e serotonina. Como eu falei, são 72 até o presente momento. Mas só podemos tratar esses 3. Então entendam o nível de limitação que ainda vivemos com relação ao entendimento do significado das emoções. Mas esses 3 têm funções bastante objetivas e fáceis de entender. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, tem 3 pedais, lembra? Acelerador, freio e embreagem. Se faltar algum, o que acontece no carro? Se faltar o freio, você está dirigindo, falta freio, o que acontece? O carro fica desgovernado, não é isso? Se não tem acelerador, o que acontece? Não anda, ele fica parado. E se faltar embreagem? Ele anda, mas o que acontece? Primeira, mas não pode passar para... O que acontece sem embreagem? O carro fica o quê? Qual a palavra? Travado, não é isso? Fica travado. Então, se vocês entenderem, a noradrenalina é o acelerador, a dopamina é o freio e a serotonina é a embreagem. Então vamos ver como funciona. A noradrenalina é um ativador, acelera. Então, toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, a gente precisa o quê? Acelerar. Se faltar o acelerador, o que acontece? Você não faz. Então, se você tem uma deficiência de noradrenalina, você tem um tipo de depressão. É uma depressão onde você tem vontade de fazer as coisas, tem desejo de fazer as coisas, mas não consegue levantar da cama e fazer. Você olha as coisas, eu queria arrumar, eu queria consertar, eu queria fazer, mas não consigo, não posso, não tenho energia. É como se um cansaço fora do comum tomasse conta de você. Você tem o desejo, tem o pensamento, tem a imagem do que quer fazer, mas não consegue. Por quê? Não tem o acelerador. Ao mesmo tempo, se você tem noradrenalina funcionando normalmente e falta dopamina. Dopamina é o freio. O que acontece quando o carro está sem freio? Você fica desgovernado. O que acontece com a noradrenalina sem dopamina? É aquela fase que nós chamamos mania. Você não tem controle dos seus impulsos. A dopamina controla os impulsos. Como assim? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas agora não dá. Aí o que você faz? Você espera um momento. Mas se você não tem dopamina, você não consegue esperar. Você não consegue controlar. Você quer agora, nesse minuto, nesse instante. Eu não posso esperar, não posso parar, não consigo. Você se torna o quê? Hiperativo. E quando você tem a alternância dos dois, é o que nós chamamos transtorno bipolar. Ora você está deprimida, ora você está maníaco. É que a gente pensa maníaco como uma pessoa louca. Não, maníaco é aquele que não consegue controlar os seus impulsos. Você simplesmente não consegue ficar parada. Por quê? Te falta freio. Então, a alternância dos dois, uma deficiência em que se alternam os dois, você tem o chamado transtorno bipolar.
Só que veja bem, o transtorno bipolar ou a depressão, a mania, tem vários níveis diferentes. Por exemplo, quando você tem noradrenalina e falta dopamina, é um tipo de depressão. Existem medicamentos que vão aumentar a dopamina. São um tipo de antidepressivo. Mas existe um outro tipo em que você tem a dopamina normal, mas tem excesso de noradrenalina. Então é um outro tipo de antidepressivo, diferente daquele. Existem aqueles casos em que você tem deficiência nutricionais que fazem alterar os dois. Então você vai ter que usar um e outro. Quando você tem, por exemplo, excesso de noradrenalina, que lhe dá aquela fase mania, você usa os antipsicóticos. Quando o problema é dopamina, você usa os antidepressivos. Quando é a alternância dos dois, você usa aqueles que equilibram. Então, em termos de antidepressivos, existem várias famílias diferentes. Antipsicóticos também. Existem os antipsicóticos que aumentam a dopamina, que diminuem a noradrenalina. Existem os antidepressivos que fazem coisas semelhantes. Mas existe o terceiro, serotonina. A serotonina é a embreagem. Se faltar serotonina, o que acontece? Você tem energia, você tem um monte de coisas, mas não tem desejo de fazer nada. Te falta motivação. Você poderia. A dopamina está presente, a noradrenalina está presente, você tem energia, você tem capacidade, você pode, mas para quê? Que motivo? O que é que te faria fazer isso? Por que você faria isso? O que é que te falta? Lembram? A embreagem te permite fazer o quê? Mudar a marcha. Mas por que você mudaria a marcha? Porque você precisa alcançar algum lugar. Sem serotonina você não tem desejo, não tem vontade, não aprecia, não tem motivo. É um tipo diferente de depressão. Não lhe falta energia, lhe falta vontade. Então, nesse caso, os remédios equivalentes seriam a fluoxetina, aqueles que vão fazer a recaptação da serotonina, que é o famoso Prozac e correlatos. Então já vimos que depressão não é uma coisa só. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E existe o equilíbrio entre eles. E eu só estou falando de... Por que eu só estou falando desses três? Porque só esses têm tratamento, o resto... Por exemplo, existem outras substâncias que mediam outros tipos de transtorno. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo é quando você tem um comportamento, às vezes inclusive prejudicial, e você é incapaz de controlá-lo. Nós não temos medicamentos para trabalhar, porque eles não são mediados nem pela dopamina, nem pela noradrenalina, nem pela serotonina. Já tentaram todas as famílias de medicações conhecidas sem um resultado preciso. Existem outros desequilíbrios, lembra? Tem 72 substâncias e um grande número que nós não sabemos ainda quais as suas funções. E elas são responsáveis pelas nuances dos nossos sentimentos e emoções. Então não é uma coisa tão simplesinha assim. Aí eu tomei antidepressivo, não funcionou. Tem 5 famílias diferentes e associações diferentes, porque tem níveis de desequilíbrios que sensibilizam alguns, mas não outros. Existem aqueles outros que são mediados por uma coisa totalmente diferente, que são, por exemplo, os estados emocionais hormônio-dependentes. O que significa isso? Depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto? É uma deficiência de neurotransmissores cerebrais? Até tem alguma coisa que lhe permite ser sensível a isso, mas a causa do transtorno não tem a ver com o cérebro, tem a ver com os hormônios. Os hormônios afetam o comportamento. Não são só das mulheres. Por exemplo, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos da América do Norte, nas prisões, nos chamados crimes de paixão. O que é um crime de paixão? É aquele crime que você o comete sob forte emoção. Não é um crime premeditado.
você saiu com a intenção de cometer. É uma coisa que acontece numa ocasião porque você estava tomado de uma forte emoção e cometeu o crime. Eles fizeram uma pesquisa genética entre homens que haviam cometido crimes de paixão e acharam uma incidência muito alta, 32%, é algo fora do comum, da incidência de um transtorno genético chamado homens YY. O que é isso? Eles, em vez de ter um Y, eles tinham 2. Então não era XY, XYY. Isso não causa nenhuma anomalia embriológica. O corpo se desenvolve perfeitamente bem, com todas as suas funções. A única diferença que vai acontecer é que quando esse homem chegar à puberdade e o Y se ativar, ele produzirá 5 vezes mais testosterona que o homem comum. Isso vai fazer com que eles tenham uma massa muscular muito maior, sejam mais peludos e sejam 10 vezes mais agressivos do que o homem normal. Por quê? Porque a testosterona tem a capacidade de excitação dos terminais nervosos, o que aumenta a agressividade. Ele fica mais sensível à frustração. Então, se você pegar um homem calmo, pacífico, tranquilo e der uma dose cavalar de testosterona, ele muda de comportamento. Bom, mas o que você quer dizer com isso? E tem uma outra coisa interessante. Você tem uma senhora calma, tranquila, suave, um doce de pessoa, que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa. É uma obsessão que vem uma vez por mês? Não? O que é isso? Isso existe? Não é folclore, não? A TPM existe. Tanto existe que nos Estados Unidos da América do Norte, se a mulher matar o marido naqueles dias, ela tem um atenuante. Ela pode alegar insanidade temporária. E devido às pesquisas demonstrarem a alteração química causada pela TPM, é uma atenuante. Algumas têm tão intensas oscilações hormonais que alteram o comportamento. E com isso é um atenuante, né, para a premeditação. Com essas coisas, vamos fazer a pergunta: nós somos espírito ou somos matéria? Vocês têm certeza? Tem certeza? Quem sente a raiva, o espírito ou o corpo? Então por que quando a gente dá um Lexotan, a raiva diminui? O Lexotan age no corpo ou na matéria? No corpo ou no espírito? Ué, você não sabe que é o espírito que sente a raiva? Quem tem TPM, o espírito ou o corpo? É bem sincero o corpo, né? Já pensou se a mentora for mulher? Hoje não tem sessão porque a mentora está de TPM. Então, o corpo afeta o comportamento? Porque nós não somos espírito e também não somos matéria. O que é que nós somos? Alma. Mas peraí, alma e espírito não é a mesma coisa? Não. O que é que nós temos na codificação? Que é alma? O espírito encarnado. Ah, então, o espírito, por que deram outro nome? Só para complicar? Espírito e alma não são a mesma coisa. Alma é o espírito encarnado. Mas espera aí. Espera aí o quê? O corpo interfere no comportamento? Testosterona, depressão pós-parto, TPM, barbitúrico, drogas psicoativas afetam o comportamento? Sim. Se legalmente nós reconhecemos esses fatores orgânicos como agentes do comportamento, eles existem. Mas espera aí, então o espírito entra onde? Vamos usar o bom senso. Imagine um retângulo. Um retângulo, tá? Em que a base do retângulo é o início do processo evolutivo. Você começou a evoluir, tá?
Então você entrou no reino nominal, é o Australopithecus. E lá em cima é o ápice do processo evolutivo. Tá? As últimas encarnações, depois disso não precisa mais. Vamos dividir o quadro ao meio. O que é que você vai ter? Dois triângulos retângulos. Esse triângulo de baixo tem a base maior. Esse triângulo de baixo é o aspecto material. Então, ele responde pela influência material no processo reencarnatório. E o triângulo de cima representa a influência espiritual no processo reencarnatório. Então, no início do processo reencarnatório, no início evolutivo, você é o quê? 99% de influência material, 1% de influência espiritual. Qual o fator determinante da sua reencarnação? A matéria. Então, nesse caso, você é o quê? Você é o que come, o que bebe, o meio ambiente, as respostas orgânicas. Então, o seu corpo é basicamente fruto do DNA. O gene do pai, o gene da mãe, tem fator o quê? Determinante no seu processo reencarnatório. Então, nesse caso, os hormônios são determinantes, a comida é determinante. Você sabe o que a gente come afeta o comportamento? Nunca ouvi falar, toma maracujá que acalma. Então, aquilo que comemos afeta o nosso comportamento. Então, como a feijoada carioca, caprichada, 11 horas da noite, o que acontece? Você tem pesadelos, aí que explica o obsessor? É o obsessor da feijoada. Qual a causa? Só fica obsidiada quando for feijoada. A gente tem que ter um certo bom senso ao desenvolver o estudo. Tudo é obsessão. Tudo é obsessão. Depressão pós-parto é que a mulher não gosta da criança. É um problema espiritual. Então, quando você está no ápice do processo evolutivo, você é 99% de influência espiritual, 1% de influência material. Então, quem é o fator determinante da reencarnação aí? O espírito. Então, independentemente de onde você nasceu, você é você. Por exemplo, Chico Xavier. Seria Chico Xavier se ele fosse rico também? Sim, tem um pessoal que está na dúvida, né? Vamos lá. Se ele resistiu sendo pobre, porque olha só, Chico Xavier sofreu abuso físico, mental e espiritual na infância. A madrasta dele enfiava garfos na barriga dele e o torturava. Normalmente, essa é a explicação do surgimento dos psicopatas assassinos, né? Abuso físico e mental na infância. Isso aconteceu com o Chico Xavier? Ele se tornou um psicopata assassino? Pelo contrário. Não havia uma grama de violência no seu corpo. E ele foi exposto a extrema violência. Ele teve fome, podia ter lesões cerebrais. Na verdade, possivelmente as tinha devido às deficiências nutricionais. Quem conhece a história do Chico sabe. Então, tudo que é deficiência possível para uma criança sofrer, ele teve. E aí, o que aconteceu? Ele continuou sendo... Por quê? Porque dependendo do nível evolutivo, a influência espiritual é determinante no processo reencarnatório. Então, nesse caso, o corpo que você desenvolve depende do quê? Do DNA do pai e da mãe? Do espírito. Mas peraí, isso tem fundamentação? Sim. Recentemente, deu na mídia, não sei se vocês lembram, um casal negro de 4 costados. O que é isso? Eles eram negros e seus pais também eram negros, ou seja, não eram mestiços. Então, pais negros, tiveram filhos negros e eles se casaram e tiveram um filho louro de olhos azuis. Imagine como foi quando entregaram a criança. Primeira coisa, esse não... O homem nem duvidou da esposa, porque o menino era louro de olhos azuis. Os dois eram negros. Ele não é nosso. Se é, porque a gente vigiou no que saiu, todo mundo ficou vigiando. Fizeram um teste de DNA e a criança era deles, mas era caucasiano puro. Geneticamente tem explicação?
Eles teriam que ser mestiços, mas não eram. Mas o exame de DNA comprovou que o filho era deles. Qual a causa? Os médicos. Bom, mutação genética. Mutação genética é igual virose. Quando você não sabe qual mundo é virose. Aconteceu uma coisa estranha com uma mutação genética. Então, nesse fator, se você tem um determinado nível evolutivo, o espírito predomina sobre a matéria. Então, o corpo que você vai criar depende do DNA? Não, depende da sua vontade. Um exemplo, uma família que vivia nos Alpes, na Europa, numa aldeia isolada. Um casal tinha 6 filhos louros de olhos azuis. É mais complicado que os negros, porque se todos são louros de olhos azuis, eles são recessivos. Lembra que aprendeu na escola? Assim, razão. Então, alguém moreno pode ser mestiço, mas alguém louro de olhos azuis é recessivo. Então, um casal louro de olhos azuis, numa aldeia em que todos os habitantes eram louros de olhos azuis, isolada nos Alpes, teve 6 filhos louros de olhos azuis. Quando a mãe ficou grávida do 7º filho, que nasceu numa tempestade de neve, numa noite memorável. E nasceu uma criança morena, de cabelos negros, pele azeitonada, olhos oblíquos e esverdeados. Antes que vocês duvidem da senhora, ninguém duvidou. Por quê? Porque como era uma aldeia isolada nos Alpes, se chegasse alguém daquele jeito, todo mundo saberia. Por isso, ninguém desconfiou de nada, porque ela nunca saiu da aldeia e nunca ninguém assim apareceu lá. Nasceu a 7ª criança e depois de algum tempo todo mundo entendeu que aquela criança tinha um problema. Porque quando ela começou a crescer, verificaram que ela tinha deficiências. Ela não conseguia falar. Se esforçava brutalmente, mas não conseguia se expressar, e com isso ela ficava muito zangada. Ela tinha uma estatura diferente, enquanto os outros eram avantajados, ele era mirradinho. Então eles achavam que aquilo foi um problema, uma mutação genética que deu origem a uma criança deficiente. E a criança começou a crescer naquela aldeia isolada, era totalmente diferente dos demais. Mas o filho mais velho do casal morava em Paris e trabalhava na Sorbonne. Ele era um linguista. E uma vez ele foi visitar a família e a mãe chegou para ele e disse: meu filho, eu sinto que seu irmão é inteligente. Ele só não consegue se expressar. De repente, eu noto que ele não tem problemas de inteligência. Talvez ele tenha alguma surdez, talvez ele tenha problemas de audição. Por que você não leva ele para Paris? Eu ouvi falar que lá ensinam crianças assim. Estava iniciando aquelas educações com relação à linguagem de sinais, etc. E o irmão concordou, preparou tudo e levou o irmão para Paris com ele, para poder frequentar uma escola para crianças deficientes. E esqueceu que ele era um sábio, né? Uma pessoa assim. E o menino que estava lá com a governanta, ele esqueceu. Mas uma noite, ele chegou tarde em casa e tomou um choque. Porque o menino estava no seu escritório, que era um território totalmente vedado. Porque ele tinha muito material raro, importante, que ele traduzia. Ele era um especialista em línguas. E ele encontrou o menino debruçado sobre a sua escrivaninha, em cima de papéis extremamente importantes. Eram papiros escritos em grego arcaico que ele estava traduzindo. E ele ficou preocupado, o menino mexia naquilo e destruir papéis inestimáveis da universidade. Mas ele chegou e viu que o menino não estava se mexendo. Ele estava olhando calmamente para o que estava ali. E ele parou e ficou pensando na ironia, né? Aquela criança retardada, debruçada em papéis, contendo alta filosofia grega. E ele estava pensando nisso, quando o menino chegou para ele e disse: eu sei ler isso. Aí ele riu: então leia. E o menino leu em grego arcaico. E com o passar do tempo, ele realmente nunca conseguiu falar francês direito, nem inglês, nem espanhol, nem alemão. Mas se expressava perfeitamente bem em latim, em grego, em hebreu, em aramaico, em hindu, sânscrito, que era considerado uma língua na época morta, e ele falava diversas outras consideradas mortas. Ele se tornou catedrático em línguas aos 19 anos na Sorbonne e dava sua aula em grego ou em latim, porque francês, que era bom, ele nunca falou direito. E ele tinha um apelido. Apesar do seu irmão ser louro de olhos azuis, o apelido dele era o egípcio.
porque ele parecia um cigano, alguma coisa diferente. E esse veio a se tornar François Champollion. Champollion foi aquele que decifrou a pedra Rosetta e nos permitiu ter acesso aos hieroglifos egípcios e decifrar a civilização egípcia. Posteriormente, após a sua morte, eles encontraram a máscara mortuária de Ramsés II e descobriram que Ramsés II era, não parecido, exatamente igual a Champollion. Era focinho de um, porque não era a mesma pessoa. Champollion era a reencarnação de Ramsés II, que veio com a tarefa de decifrar os hieroglifos egípcios. Então ele não era parecido, ele era igual. Manteve as características. Há muito tempo ele não reencarnava na Terra, não tinha nenhum clichê das línguas modernas, e ele veio com a tarefa de traduzir os hieroglifos egípcios. Então, nesse caso, em determinados níveis espirituais, o espírito predomina sobre a matéria e o corpo é determinado por quê? Pelo seu conteúdo mental. Ou seja, o DNA, nesse caso, é o quê? Irrelevante. Deu para entender, gente? Nós estamos mais para cima ou mais para baixo? Então não estamos falando de Joana de Anja, de Bezerra de Menezes. Então nós estamos mais para baixo. Se nós estamos mais para baixo, qual é o fator determinante do nosso processo reencarnatório? Então o nosso comportamento sofre influência da matéria. O fator determinante do alguém é a matéria? Então a matéria tem importância para nós? Ok. Então, mas existem exceções? Então, por exemplo, quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê a desencarnação de André Luiz. E se a gente for ver a desencarnação de Dr. Bezerra, não tem graça, não tem nada a ver com a gente. Não é não? Não vamos ter nenhum tipo de analogia. Já André Luiz tem mais a ver, né? Mais parecido, mais carnal. Então, nós, no caso, nós estamos analisando o processo de quê? Do meio para... Então, nesse caso, nós somos mais matéria ou mais espírito? Mas a matéria, mas o espírito interfere? Sim. Mas, no nosso caso, 10% dos nossos processos mentais são de outra encarnação. A maior parte é de onde? Existem fatores que são de outra vida? Mas a maior parte é o quê? Então Freud explica muita coisa? Freud explica muita coisa. Não todas as coisas, mas uma grande parte. Mas ele explica tudo para todo mundo? Não. Lembrem-se, então toda vez que você for analisar algum tipo de comportamento de avaliação, não esqueça de levar em consideração o quê? O nível evolutivo. O que serve para um não serve necessariamente para... Então tem exceções? Então, mas vamos considerar que nós estamos do meio para baixo. Então, se estamos do meio para baixo, os fatores físicos são determinantes do comportamento. Por isso, disciplinando o corpo, nós conseguimos disciplinar a mente. Não é uma coisa que a gente ouve há muito tempo? Então, o corpo é como se fosse um mata-borrão que absorve os nossos processos. Então, vamos entender o que é a emoção. Você tem um corpo físico, olha o nome, corpo físico. Se ele é um corpo físico, estamos falando de quê? Matéria. Tá? E quando você fala sensação física, está no espírito? Se é físico, vem de onde? Do corpo físico. Então, quem tem sensações é o corpo. E o espírito tem o quê? O que não é físico. O que não é físico é aquilo que vai depois da morte. Elimina tudo o que é físico e sobra o quê? O espírito. Então, o que tem no espírito? O sentimento. Sentimento não é físico. Sensação é física. Junta a sensação, que é física, com o sentimento, que é espiritual, e você tem o quê? Lembra? Espírito mais corpo é igual a alma. Sensação mais sentimento é igual a emoção.
Então, o que é emoção? É a união, é o subproduto da interação espírito-matéria. É o subproduto da interação dos sentimentos com as sensações. Vamos dar um exemplo. Desejo sexual é o quê? Sensação, emoção ou sentimento? Sensação. Ah? Amor é o quê? Sensação, emoção ou sentimento? Junta o amor com o desejo e você tem a paixão, que é o quê? Emoção. Então, você está apaixonado por alguém, é só sexo? Não. Tem sentimentos? Então, qual é o nome disso? Deu para entender? Existe sexo, só sexo? Existe sensação. Existe amor sem sexo nenhum? Sentimento. E a união dos dois faz o quê? A paixão. Então, a paixão tem componentes que são físicos e componentes que são... Vocês estão pensando que a paixão é ruim, né? Sem paixão não tem casamento, gente. Eu amo esse homem como irmão, vai casar como? Pensa bem, se você acabar com a paixão, acaba com a reencarnação junto. Se você amar todos fraternalmente, não vai casar com ninguém. Então a paixão é um fator importante? Mas toda paixão é feita de desejo sexual com amor? Não. Tem desejo sexual com ódio da violência doméstica. Você tem o desejo sexual com orgulho. Você pode ter amor, orgulho, vaidade e desejo sexual. E aí nós temos todos os transtornos com que nós vivenciamos. Deu para entender? Então, sensação física, sentimento, unidos na alma, dão origem às emoções. Então, todas as nossas emoções têm componentes físicos e... Deu para entender, gente? Raiva. O que é a raiva? Sensação, sentimento e emoção. É um sentimento? Raiva. Raiva é uma emoção. Então, é emoção. Então, fisicamente, a raiva é uma carga de adrenalina. Porque se você não for bem, os sintomas são iguais ao medo. Ah, aí. Mas, vamos lá, você está no seu carro e alguém te deu uma fechada. E você fica com raiva. Natural, perfeitamente saudável. O cara quase bateu o seu carro novinho. Ok. É um sentimento natural que vem do corpo? É? Então qual a causa? Você quer controlar a raiva. Por que você com essa raiva toda chegou no trabalho, foi grosseira com seu chefe, foi demitida? Foi bom para você? Não. Então seria melhor você controlar a sua raiva, não é? Para ter uma vida mais produtiva, ficar mais tempo no emprego, salvar o casamento, já está no terceiro, essas coisas assim. Então, para você controlar a raiva, tem gente que diz assim, reza. Vocês conseguem? Tá, gente, reza. Isso é uma coisa que eu quero você rezar quando está com raiva. Uma coisa boa. Reza quando está. É uma fala que a gente ouve, mas você consegue rezar quando está com raiva? Sem hipocrisia. Quem é que consegue rezar quando está com raiva? Não vai rezar. Então, é uma colocação o quê? Você tem que ser bom. Como é que eu faço para ser bom? Eu estou com raiva agora. E agora? Como é que eu faço? Bom, a raiva é essa manifestação emocional. Tem componentes físicos. Você jogou uma carga de adrenalina, o seu coração disparou, você tem fase de constão periférica, você tem alteração do metabolismo, tá? Você tem contração muscular, uma série de coisas. Então você está em estado de excitação profunda, que é o componente físico. Mas tem uma causa. Qual a causa? Então, lembra, não é emoção? Já falei do físico. Carga de adrenalina. Qual o componente espiritual da raiva nesse caso? Como esse cara ousou fazer isso comigo? Qual o nome disso? Se você não fosse orgulhoso, vai em paz, meu irmão, deve estar com pressa. Você ficava com raiva se não fosse orgulhoso? Não é interessante. Então, nossas emoções têm sempre um fundo físico e um fundo. Para nós controlarmos nossas emoções, o que é que nós precisamos fazer? Livro dos Espíritos. Que fazer
para alcançar a felicidade e resistir ao mal. Um sábio da antiguidade rolou disse: conhece-te a ti mesmo. Mas vocês não precisam acreditar no espiritismo, né? Vocês podem pegar, por exemplo, Daniel Goleman, inteligência emocional, é um must, né? Na atualidade, é uma mudança de paradigma, como a gente entende a inteligência. E lá, aquele livro maravilhoso de neurologia, com uma série de informações científicas, diz o seguinte: a base da inteligência emocional é a consciência das suas emoções no momento em que acontecem, que vem a ser exatamente conhece-te a ti mesmo. Ou seja, vocês, no Livro dos Espíritos, desde 1857, estão ouvindo isso. Aí Daniel Goleman vem e lança agora: as pessoas realmente inteligentes são aquelas capazes de controlar suas emoções. E para controlar suas emoções, tem que ter consciência delas, ou seja, saber de onde elas vêm, para que, em vez de ser controlado por ela, você as controle. Então, para você entender qual é o componente espiritual, porque quando você morrer, o que vai sobrar? O espírito. E se você reencarnar, vai ter as mesmas emoções de novo, se você não trabalhar o quê? Os sentimentos. E quais são os sentimentos geradores da raiva? Orgulho é um, né? Esse lugar é meu. Você sentou no meu lugar. Esse lugar é meu. Poxa, como é que ela senta no meu lugar? O que é isso? Se eu não tivesse esse sentimento, isso seria um problema? Então, qual é a causa da raiva? Da angústia, do sofrimento? São os... Então, vamos entender o que é egoísmo. Egoísmo significa, literalmente, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. E ele é a base de muitas emoções. É mesmo? Não, não é não. É sim, vamos lá. Olha como a gente interpreta mal. Qual o amor maior? Que amor, vocês disseram que é sentimento, né? Amor de mãe ou de esposa? De mãe, amada. Por quê? Que é mais puro, né? Por quê? É porque o jeito de mulher tá conspurrado pelo dele. Por quê? Incondicional. Por que o amor de mãe é melhor? Que é puro, incondicional, isso e aquilo, é isso? Nós estamos falando de sentimento? Amor de mãe é sentimento? Vamos testar. Bom, então o amor de mãe é maior, é isso? Então quem você ama mais, seu marido ou seu filho? É? Meu filho? Que é mais puro, mas... Ok, vamos testar? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Porque para você saber se é sentimento, quando morre tem que ser igual, né? Então estava a sua família, né? Seu marido, seu filho, no automóvel, vocês morreram todos no acidente. Estão no mundo espiritual. Aí reencarna. Agora seu filho é seu marido é seu filho. Quem que você ama mais? Sabe por que você ama mais seu filho? Não é porque é mais puro, mais condicional, não. É porque você ama mais seu filho, porque ele é de primeira mão. O seu marido é de segunda. Antes de ser seu foi da mãe dele. Então o que torna esse amor maior não tem nada a ver com amor, é o quê? Egoísmo. O filho é meu, o marido eu não tenho certeza. Então não tem nada a ver com pureza, o ser incondicional. Amor materno é emoção, não é sentimento. Deu para entender? Assim como o amor de esposa não é sentimento. É o quê? É que a gente não quer falar paixão, que a gente está tão assim, né? Então o amor sempre pelo seu filho é uma paixão. Fruto do quê? Do instinto animal mais o amor. O seu marido também. Você tem amor e instinto animal. Só que no filho você tem um bocado de egoísmo que faz com que ele seja mais intenso. Caramba, então o amor de mãe não é... Não. Tanto não que a mãe que tem esse tipo de amor vira sogra. Não é?
Você é matando a vira sogra. Por quê? O que é a sogra? É a manifestação do quê? Do egoísmo. Mas peraí, não, sogra não. Não. Se não for sogra, seria uma segunda mãe. Né? Você só chama sogra a sogra. Quando é sogra, chama de mãe. Por quê? Egoísmo. Então, agora olha o problema. Se nós somos espíritos, a gente tem um salão aqui e tem um outro sentimento. Eu falei do egoísmo, mas tem um outro também que atrapalha. Orgulho. O que vem a ser orgulho? Orgulho é sentimento, porque permanece após a morte. Tá? Mas o orgulho é fruto de uma série de emoções. Então, o que é orgulho? Significa literalmente, eu sou melhor do que vocês. Então, o orgulhoso se acha melhor que todo mundo. A opinião dos outros interessa, ele é melhor mesmo. Por que você não quer dar a opinião dos outros? Então, o orgulhoso se acha sempre melhor do que os outros. As pessoas confundem muito orgulho com vaidade. O orgulhoso acha que ele é melhor, a opinião dos outros não importa. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Se não houver reconhecimento público, então não adianta. Então, o vaidoso precisa do reconhecimento. Sabe o que você está falando? Isso é uma manifestação do quê? Vaidade. Sabe com quem você está falando? Isso é a vaidade. Você cheguei, estão me vendo? Isso é vaidade. O orgulhoso não liga a mínima que você pensa. O orgulhoso passa, né? Não está nem aí. Ele chega e não liga para a opinião de ninguém, porque ele é melhor. Então, se ele é melhor, a opinião sua não vale nada. O vaidoso não é a mesma coisa. Ele precisa do reconhecimento. O orgulho, às vezes, confunde a gente. Por exemplo, o orgulho de ser humilde. O orgulho de ser humilde é uma coisa muito perigosa. O que é o orgulho de ser humilde? Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço muita caridade. Por isso você devia se comportar, minha filha. O orgulho de ser humilde é que dá origem ao fiscal da consciência alheia. É aquele que fiscaliza. Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Onde saiu a nomeação? Por que o orgulhoso faz isso? Porque ele pode julgar, ele não é melhor. A bondade dele é maior, a caridade dele é maior, ele tem orgulho de ser humilde. Por isso, ele se julga no direito de julgar todo mundo. O que não significa humildade. Porque qual é o significado da humildade? O humilde acha que ele não é melhor do que ninguém. Como ele não se acha melhor do que ninguém, ele não julga nada. Ele deixa a cada um o direito de ser como quiser. E ele não julga, ele trabalha. Então ele não se ofende. Por quê? Como ele não se acha melhor, ele não fica esperando a deferência das pessoas. Como eu sou melhor, vocês têm que respeitar a minha opinião. Não respeitou, eu fico zangada. Por exemplo, reunião de diretoria. Na diretoria, você faz a colocação, vamos fazer isso assim. Ah, eu discordo. Ah, é? Então não brinco mais. E você sai. Não é o que você fazia? Com a bola? Então, qual o nome disso? São emoções perturbadas. Mas qual a origem? Vamos lá. Orgulho, vaidade, egoísmo. Pior que tem outros mais complicados, né? Inveja. A inveja é algo difícil de definir, né? Mas eu acho que tem uma historinha que explica da melhor maneira possível. É a historinha do vagalume e da serpente. O vagalume estava lá de bobeira na lagoa, passeando, piscando, quando topou com a serpente. Quando ele topou com a serpente deu um bote nele e ele escapou. E ela foi atrás de outro bote e ele escapou. E a serpente começou a persegui-lo. E ela dava um bote, ele escapava, ela dava outro bote, ele escapava. Ele começou a fugir, foi fugindo, mas começou a ficar cansado. Ele foi ficando cansado. Chegou um momento que ele viu que não podia mais fugir. E a serpente armou um bote e ele falou, um momento, posso fazer umas perguntas? E a serpente parou perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha.
Entenderam agora? É alguma coisa que você fez? Não. É alguma coisa? Não. Você não fez nada, não tem um motivo lógico. É porque você... E isso incomoda. Então, é um processo gratuito. Então, não adianta você tentar. A inveja é o quê? Fez, ela surge. O que é mais ou menos? Você faz uma coisa tão... Eu queria tanto isso que me ofende você conseguir e eu não. Então, eu quero derrubar. Eu quero diminuir. Eu quero empanar. Você brilha e está incomodando. Entendeu? Então, só vai sofrer a inveja aqueles que produzem. Alguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Não. Então, qual é agora? Se você está sofrendo a inveja e é orgulhoso, você tem um problema. Ou é egoísta também. Então, quando você vai no centro espírita, e você olha aquelas crianças, nossa, que criança horrorosa, meu Deus do céu, que horror. Meus filhos não, estão direitinho, agora essa criança, ninguém, que coisa. Olha o perigo. Vai que casa com seu filho. É uma possibilidade. E aí você vai virar sogra. Não é melhor, em vez de o filho da vizinha, né, ser os nossos? Você tem certeza que não vai fazer parte da sua família? Então, essa colocação de fiscal da consciência alheia é o quê? Orgulho. Mas o orgulho pode... Então, acontece. Vou contar uma historinha para vocês, mas é muito... A gente da nossa instituição, e tinha uma menininha, ela estava com 6 anos, que ela era terrível. Como a evangelização era no sábado, normalmente a gente viaja muito fazendo palestra, a gente nunca estava ali diretamente, mas o pessoal comentava que ela era terrível. Porque ela era incontrolável. Porque toda vez que alguém tentava controlar, sabe com o que você está falando? E ela assim, meu avô é o presidente. E aí a pessoa ficava meio assim, e ela era afrontosa, era difícil de controlar. Ela não ficava no lugar onde ficava. E num determinado momento foi obras e tiraram os corrimões das escadas. E era evangelização. Então as crianças só podiam ter acesso às salas acompanhadas de um adulto. Elas não podiam transitar por causa do perigo, né? E ela queria subir por todo jeito e não havia quem controlasse. E nesse dia, por acaso, eu cheguei e ela estava passando e a senhora estava desesperada já. Minha filha, você não pode. E ela insistindo e a senhora já estava cansada. Aí no que ela estava indo subir a escada, eu segurei firme e peguei. Aí ela virou para mim, me solte. Não. Me solte, não. Sabe com quem está falando? Não. Aí ela começou a agir, e se comporte. Por que você vai me bater? Não, claro que não. Em você não, mas no seu pai vou. Em você não posso fazer nada, mas no seu pai eu vou. O pai dela era um homem enorme. E ele tinha sido meu aluno. Eu vou pegar o seu pai e ele vai passar a maior vergonha que ele já passou na vida dele. Porque eu vou chamar ele lá na frente e vou falar bem alto. Aí ela ficou quieta, olhando, na dúvida. Aí o pai dela chegou e foi vindo. Meu pai, essa mulher disse que vai... Aí ele olhou para mim, e vou, não vou? Aí disse, vai. Aí ele vai trocar. Aí ela ficou quieta, aí eu soltei, ela ficou por ali. Aí o dia inteiro ela olhava, será mesmo? O pai dela é tão grande, será? E ela ficou quieta, passou. Aí chegou o final do dia, talvez ela ia lanchar para ir embora. Eu acho que aquilo foi demais. Ela chegou a mim, sabe o que eu vou fazer com você? Sabe o que eu vou fazer com você? Vou casar com seu filho. Eu acho que ela pensou na ameaça terrível que ela podia fazer. Então, gente, cuidado com isso que pode acontecer. Então, quando você olhar, não fica assim, vai que casa. Então, é melhor você ajudar como se fosse seu, porque ninguém pode garantir que não vá se tornar da sua família. Por isso, o egoísmo tem razão de ser dentro da tese espírita. Então, agora, se você pensar em custo-benefício, a lógica já vai dizer que não faz sentido. Então, essas pessoas
Quem garante que não são da sua família ou não serão? E cada inimizade que você cria significa vai ser seu cunhado. Então, quando você desenvolve essa inimizade, você vai ter que consertar. Porque qual o objetivo da reencarnação? Então, quando é que você não reencarna mais? No dia que você amar seu filho, igual você ama seu marido, igual você ama seu pai, igual ama o mendigo da rua, não precisa reencarnar mais. Lembram? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem foi que disse isso? Então, quando nós amarmos a todos igualmente, acabou, não precisa reencarnar mais. Então, todas as animosidades, elas têm que ser desfeitas. Então, é esse o objetivo. Então, aquele que você odeia mais é aquele que vai ser seu parente. Então, vale a pena? Não é melhor nós superarmos as diferenças? E se nós notarmos bem, as nossas emoções encontradas vêm do quê? Dos sentimentos que nós não trabalhamos. Se você pensar bem, traição dói. Mas ele me traiu? Sim, mas o que dói mais? O que vão falar de mim? O que vai ser de mim? Esses sentimentos não tem nada a ver com amor. Até porque amor não fica ferido, não é verdade? Amor é querer bem. Você quer tão bem que prefere que seja feliz com outra pessoa, né? Sim, mas isso é amor demais. Não, esse é amor. O que fere é o quê? Egoísmo, vaidade, orgulho, inveja. Então, a principal fonte do sofrimento são os sentimentos. Mas esses sentimentos se manifestam fisicamente. Então, nós podemos trabalhar o quê? As nossas sensações físicas, para avaliar o nível dos nossos sentimentos. Porque a emoção é o quê? A união dos dois. Então, o desequilíbrio psíquico que criamos vem de sentimentos que se desencontraram antes. Então, os desequilíbrios neuroquímicos vêm do passado. Então, nós temos que fazer o quê? Discipliná-los. A gente sofre tudo que merece? Bom, se Deus for justo, a gente sofre tudo que merece. Mas Deus é só justo? Não. Deus, além de justo, ele é misericordioso e bom. Então, a gente sempre sofre menos do que merece. Então, por exemplo, a doença é fruto do quê? Do nosso comportamento, tá? Mas aí vem a misericórdia divina e traz o Tilenol, Novalgina, aspirina, cirurgia reparadora e ajuda. Os antidepressivos, os antipsicóticos, tudo isso atenua os problemas que nós criamos. E para você pensar, quando a gente lê André Luiz, né, no livro No Mundo Maior, tem uma usina do pensamento, a casa mental. Recentemente, em 2007, foi publicada uma pesquisa de neurociência, que eu disse, meu Deus, esse homem deve ter lido André Luiz. Por quê? Ele falava sobre os neuropeptídeos. O que vem a ser os neuropeptídeos? Lembra que nós falamos que enquanto as informações objetivas são elétricas, as emoções, os sentimentos são químicos? Bom, então toda vez que nós temos uma emoção, nós temos uma química correspondente. Então nós nos sentimos vítimas das circunstâncias. Então, se sentir uma vítima, produz uma química nas suas sinapses cerebrais. Então, achavam que os nossos pensamentos, nossos sentimentos aconteciam no cérebro. Então, o cérebro é uma coisa, e quem cuida do cérebro é o neurologista, e quem cuida da mente é o psiquiatra. O seu baço já é o hematologista, o seu estômago é o gastroenterologista, e assim você dividiu o seu corpo em partes, né? Leiloou e tal, e cada um tem o controle de uma delas, não é assim? E durante muito tempo a gente cuidava do estômago, do intestino, do rim, e se tivesse problema emocional vai procurar um psiquiatra. Não era desse jeito? Bom, os neuropeptídeos mudaram tudo. Eles descobriram que as emoções têm ação sistêmica. Só que não é mais coisa de religião, coisa de misticismo ou de esoterismo. O que são os neuropeptídeos? Descobriram que as químicas que nós criamos nos neurônios, nas sinapses, correspondentes às nossas emoções, elas migram para o tálamo e hipotálamo, se ligam a uma minúscula cadeia de aminoácidos chamada peptídeo e produzem chamados peptídeos neurais, ou neuropeptídeos.
e através do hipotálamo se derramam na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo. E descobriram que todas as células do corpo têm terminais para esses neuropeptídeos. Então esse neuropeptídeo se derrama e se liga em cada célula. Então quando você se sente uma vítima, seu baço é uma vítima, seu rim é uma vítima, seu estômago é uma vítima, seu pulmão, suas células, todas as células corporais se sentem como vítimas. Mas acima de todas elas, as células que têm maior número de receptores para os peptídeos neurais são as células imunológicas. As células imunológicas são responsáveis pelas nossas defesas orgânicas. Toda vez que o nosso corpo é invadido por um micro-organismo, por uma substância qualquer, nossos anticorpos lutam e as destroem. Se é veneno, se é substância, os nossos antígenos fazem isso. Então é um sistema de defesa. E o nosso sistema de defesa, gente, é muito, muito bom. Por exemplo, câncer. O que é um câncer? Você tem uma célula e dentro da célula tem o DNA. E essa célula produz enzimas, produz proteínas, produz um monte de coisa. A partir do quê? Do DNA. O DNA manda a informação e a célula faz. E como é que funciona? Tem lá uma substância sempre lendo o DNA e fazendo. Essa célula é uma célula hepática que produz isso, isso e isso. Então o DNA está dizendo o que tem que fazer e ela faz. E aí, algum problema, você tomou sol demais, comeu muito corante, conservante, acidulante e você causou um transtorno no seu DNA nessa célula. Aí você tem uma molécula chamada RNA que vai ler aquilo, transcriptase, e deu defeito. Quando dá defeito, ela vai e conserta. Ela conserta, porque nosso laboratório, né, no DNA, ele tem uma cópia. A gente não guarda um backup. Então o nosso DNA tem backup, por isso a gente tem duas. Então a gente tem assim, qualquer coisa errada pega o backup e conserta. Se ele não conseguir consertar, ele ativa um sistema chamado apoptose, é o suicídio celular. Então, se o DNA não puder ser consertado, a célula se suicida. Se ela não se suicidar, gera um alarme e o sistema imunológico reconhece-a como mutante e a destrói. Por isso, todos nós aqui presentes temos centenas de células cancerígenas nesse minuto. E o nosso sistema imunológico as está destruindo à medida que elas aparecem. Por isso, um grande número de pessoas não vai ter câncer. Então, para você ter câncer, tem que falhar a transcriptase, tem que falhar a apoptose e tem que falhar o sistema imunológico. Tudo isso tem que falhar. Bom, eles descobriram que as emoções afetam as células imunológicas. Então, descobriram que o estresse tem um papel direto sobre o sistema imunológico. Quanto maior seu nível de estresse emocional, menos funciona o sistema imunológico. Quanto pior você se sentir, você pode reduzir a eficácia do sistema imunológico em até 62%. Então, você estava gripado, sofreu uma decepção profunda, vira pneumonia. Você morreu de pneumonia? Não. Você morreu de tristeza. Mas peraí, não foi pneumonia. Não, foi tristeza. Seu estado emocional afetou o desempenho do sistema imunológico, ele não reagiu como deveria, a pneumonia levou você. Mas não foi de pneumonia que você morreu. Então, descobriram que as emoções agem sobre as células. Só que na Casa Mental, André Luiz, ele escreve o quê? As emoções se derramam através do tálamo, na corrente sanguínea. Ele usou as mesmas palavras que o cientista usou para descrever os neuropeptídeos. Isso na década de 30. Então, André Luiz vai estar em 30. A pesquisa é de 2007. Então, o que André Luiz diz é a mais pura verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. E isso não é imaginação. Os neuropeptídeos existem, já foram fotografados, os terminais todos existem. Tem até filme para mostrar como os neuropeptídeos agem. Então, qualquer emoção que você tenha se manifesta em todas as partes. Por isso, nós temos um amigo que é considerado um grande homeopata e ele, além de médico homeopata, ele é doutor em psicologia e o pós-doutorado dele foi no perfil psicológico de certas doenças. Ele escreveu 3 tipos de doenças
tá? E fez o perfil psicológico dessas doenças. Ele pegou processos reumáticos, processos renais e o câncer. E traçou o perfil psicológico dessas doenças. Não tem câncer quem não tem mágoa e ódio. Se você não guardar nenhuma mágoa e ódio, você não tem câncer. Problemas renais. Quem não é ciumento não tem problemas renais. O ciúme afeta os rins. E processos reumáticos? Orgulho. Se você não tem orgulho, não endurece seu joelho. Tem razão, né? O orgulhoso não tem nenhum problema. Né? E ele foi analisando. Se você muda o perfil da pessoa, a doença desaparece. Então, sabe por que ele ficou muito famoso? Ele é considerado o 5º maior homeopata do mundo. Porque dizem que ele cura o câncer. Não é bem assim. É que quando ele faz a triagem, ele já reconhece as pessoas que podem mudar. Então, esse tem chance. Então, ele só pega aqueles que se curam. Aí ele ficou famoso. Tem aqueles, isso não tem jeito. Quando ele nota que o perfil não muda. Mas a minha mãe teve e não tinha mágoa nenhuma. Você estava dentro da mente dela? Existem processos conscientes e inconscientes. Então, pessoas que acumulam uma série de mágoas no seu interior e elas eclodem dessa maneira. Aí, se é um bebê? Bom, pausa. Quem é espírita, levanta o braço. Então, já deu para entender. Se é uma criança, tá? Continua valendo o mesmo processo. Então, nós podemos trabalhar as crianças também? Sim, podemos trabalhar as crianças também. Tá? E eu falo para vocês, quer dizer, você está falando, é fácil falar. Meu filho de 11 anos, ele teve um apendicite que complicou. Após 4 cirurgias, tá? Colou os intestinos, foi tendo problemas, foi perdendo imunidade, ele era alérgico a uma série de substâncias. Num determinado momento, o espírito, sim. A gente estava tendo colaboração espiritual, os amigos, etc. E quando o amigo espiritual disse, vamos orar, aí vai desencarnar. Vamos orar, vai desencarnar. Vai melhorar. Quando dizem vai melhorar, que vai... Aí eu disse assim, bom... Aí eles falam, ele está muito revoltado. Realmente, uma criança de 11 anos, 4 cirurgias, dor, sofrimento, é muito difícil. E a gente fica assim. Só que o fato dele ser criança não muda o fato de ser espírito. E não muda as consequências dos seus sentimentos. Então, de onde aquilo eu cheguei para ele. Meu filho, é o seguinte, se você não se acalmar, não ficar tranquilo e bem bonzinho, vai morrer. Isso não é verdade? Você está tão zangado que os espíritos não podem ajudar. Nós preparamos nossos filhos para morrerem? Mas isso pode acontecer? Pode. Então, meu filho, é o seguinte. Comecei a conversar com ele. Você tem que se acalmar. Você tem que aceitar o sofrimento, parar de reagir, parar de ficar zangado. Eu sei que dói, mas não posso fazer nada. Se está doendo é porque você fez alguma coisa para isso acontecer. Então agora você vai mudar, para que os espíritos possam ajudar. Então nós vamos orar e você vai ficar tranquilo, vai aceitar a dor, vai aceitar o sofrimento, não vai reagir mais, para nós vermos e termos uma chance. Porque senão, meu filho, você vai desencarnar. Aí eu vou explicar para você como é a vida após a morte. Não, mas eu não quero morrer não, mãe. Eu sei, mas é bom estar preparado. Aí eu estava preocupada com o pai dele, então expliquei. E o que eu faço? Você vai agora se acalmar, nós vamos orar, você vai se aquietar, não vai reagir mais. Para a gente poder ter ajuda espiritual. Porque ajuda espiritual é só para quem merece. Então você tem que merecer. A gente não pode falar isso porque ele tem 11 anos? Sim. Você prefere deixar que ele morra? É um fato ou não é? Nesse caso, as emoções afetam o nosso sistema imunológico. Quanto mais raiva, quanto mais zanga, mais você prejudica esse funcionamento. Fora que você se torna avesso àquelas energias espirituais. Porque o passe funciona se você quiser. Porque se você for contra, não há passe que ajude. Existem 3 situações. Quando você não sabe que está tomando, a energia flui. Quando você sabe que quer, ela flui mais. E quando você não quer, aí não adianta. É o copo emborcado. Então, os sentimentos são essenciais, as emoções trabalhadas são essenciais para o nosso progresso. Então, não é porque ele tem 11 anos, ou 6, ou 5, e está com leucemia. Você pode mudar? Pode. Você vai trabalhar, porque é um espírito imortal. Ou você acredita na reencarnação ou não acredita.
Então, mesmo que seja uma criança, ela pode mudar de estado mental? Sim. E ele mudou. Acho que ele assustou tanto, né? E mudou. Só rezar, vamos rir, vamos passear, vamos sair da cama. Ele estava muito mal. Aí você vai tirar ele da cama? Fui tirar, vamos ver as coisas. Sair daquele clima de raiva e tudo mais. Aí ele perguntou, por quê, filho? Meu filho, é melhor, porque você já está se livrando disso. Aí eu contei para ele da gravidez. Sabe quando você nasceu? Aí eu contei para ele que ele nasceu numa cesariana sem anestesia. Então, contamos aquilo. Então, olha que coisa ótima, está forte, sobreviveu. Então, nós podemos sobreviver. Aí ele foi saindo do clima, foi mudando. Aí o passe começou a funcionar, começou a reagir. Aí os amigos espirituais, temos bons prognósticos, graças a Deus. Mas o fato de você ter amigos espirituais não garante. Por quê? Porque nós não podemos mudar outra pessoa. Nós só mudamos a nós mesmos. Por mais que você ame o seu filho, você não pode mudá-lo. Ele tem que mudar a si mesmo. Então a gente não pode tomar sobre nós, a gente tem que o quê? Ajudá-los a superar as limitações. Então, controlar as emoções é essencial para o nosso progresso. Então, a diferença entre sucesso e fracasso não está, por exemplo, com a capacidade intelectual. O livro já mostra. Aqueles que fazem mais sucesso não são os mais inteligentes, são aqueles o quê? Que têm maior controle sobre as suas emoções. O que adianta um intelecto brilhante se você não é capaz de conviver em sociedade? O que adianta você saber tanta coisa se você não é capaz de passar isso para ninguém? O que adianta você estar na posição e não consegue produzir? Então nada, não serve para nada. Então o que nos aproxima no progresso é o quê? A convivência. E a convivência depende do quê? Do nosso autocontrole. Mas como é que você vai controlar uma coisa que você não conhece? Uma coisa que você não sabe? Então, não dá para você rezar quando está com raiva. Então faz o quê? Evita a raiva de acontecer, trabalhando os sentimentos. Nós podemos trabalhar os sentimentos? Sim. Qual o primeiro? Vamos lá, vocês já ouviram falar dos Alcoólatras Anônimos? É a instituição de maior sucesso no planeta. Não existe nenhuma outra que tenha um resultado semelhante a isso. Então, qual é a base dos Alcoólatras Anônimos? Os 12 passos. Já ouviram falar dos 12 passos? E qual é o primeiro? Só serve para alcoolismo? Primeiro, reconhecer que tem um problema. Porque se você não tem um problema, vai melhorar o quê? Então, o primeiro passo dos Alcoólatras Anônimos, ele diz assim, sou alcoólatra. Lembra de João em pé? Se ele não admitir que é alcoólatra, vai melhorar como? Então, primeiro passo, sou fofoqueira. Sou invejosa. Sou egoísta. Se você não admitir, não adianta. A sua vida será sofrimento. Não só sofrimento, como enfermidade. Nós já vimos que as enfermidades são diretamente ocasionadas pelos nossos processos emocionais. Então, analise suas enfermidades. Aí você tem uma ideia. Você quer continuar com o joelho ruim? Direito seu. Tá? Deus é misericordioso. Tilenol, mas tem um momento que não vai adiantar mais. Não é melhor a gente se curar? Mas isso não é fácil. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta do Espírito, sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Então nós podemos. Se quiser. Primeiro passo, admitir que tem um problema. Então você precisa desse passo. Se você não olhar no espelho e admitir essa falha, não tem como mudar. Segundo passo, alguém conhece? Então primeiro, admitir que tem. Segundo, admitir que existe um poder maior do que você. E pedir ajuda. Humildemente. Por quê? Então você vai orar. Mas vai orar de verdade. E não, eu dou muita sopa aos pobres, vocês têm que me ajudar. Porque é aquela colocação. Quem dá aos pobres empresta a Deus e depois cobra. Peraí, eu te emprestei, eu quero com juros, correção. É assim que funciona? Não, que caridade verdadeira é aquela que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Você engana todo mundo, mas não engana a si mesmo.
Então, admitir humildemente. No momento que você se coloca nessa posição de humildade, eu não sou melhor do que ninguém, você já começa a se perdoar um pouco. Já facilita o processo. Mas um outro passo dos Alcoólatras Anônimos é o seguinte: se você disser, eu nunca mais vou beber, nem você acredita, né? Nunca mais. Mentira, não é muito. Então, você não pode fazer isso. O que é que você faz? Hoje, só hoje, eu não vou beber. Aí fica mais fácil de acreditar. Um dia só dá. Então, viver um dia de cada vez. Então, hoje, só hoje, não vou falar mal de ninguém. Só hoje. E você hoje faz assim. Aí amanhã, só hoje. Só hoje. E um dia após o outro, você vive uma vida inteira mais satisfatória, mais produtiva, com menos enfermidade, com mais sucesso, com mais realização. Então, todos nós podemos, um dia de cada vez, admitindo que é um problema. Então, só hoje eu vou ser mais gentil. Só hoje. Amanhã não, hoje só. Aí, amanhã é outro dia. Só hoje eu vou ser mais gentil. Vou ser mais paciente. Vou ser mais agradável. Vou ouvir mais. Eu vou produzir mais. E assim, um dia de cada vez, você muda o quê? Sua vida inteira. Nós somos membros ativos do Alcoólatras Anônimos, a gente participa de uma série de atividades e de vez em quando eles convidam a gente para aquela solenidade maior, né? Aquelas medalhas, entende? Então, a gente dá a medalha de 30 anos e ganha aquelas coisas, né? E a gente faz umas palestras lá e distribui as medalhas, né? E quando tem compreendo, nossa, gostei tanto da sua palestra, há quanto tempo a senhora largou de beber? Eu disse assim, muito tempo mesmo. E quando a gente conversa com ele, assim, mas como foi? Olha, eu não sei, porque eu continuo a mesma pessoa, eu sou alcoólatra, mas há 30 anos, eu dizia assim, não, eu vivo um dia de cada vez. E um dia de cada vez, uma vida inteira de realização. Porque um dos grandes sucessos dos Alcoólatras Anônimos, que recentemente descoberto, são algumas pesquisas sobre a realidade da caridade e da filantropia. Mas esse é uma outra palestra, que já estamos encerrando aqui, e eu vou dar um intervalinho então para as perguntas, né? Então, gente, que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Pode o homem domar suas tendências negativas? Sim, mediante o esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Então o segredo é autoconhecimento e trabalho. Agora, trabalhar um dia de cada vez não é tão difícil, e conhecer a si mesmo para poder mudar. Foi um prazer estar com vocês.